Estamos muito felizes de estar aqui hoje na presença de Deus. Mas sem longa demora, abra sua Bíblia em 2 Reis, em 1 Reis, desculpa. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Ele vem falando algo muito interessante nesse versículo. Diz assim: Então Elias chegou-se a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, é Deus, e seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém, o povo não respondeu nada. Feche seus olhos nesse momento. Grandioso Deus, Senhor Pai. Pai querido, nesta noite, Senhor, tira o homem de cena. Porque o homem nada sabe, nada conhece. Mas sim, Senhor, o Teu Espírito Santo. Pai querido, somente o Senhor tem uma palavra, Senhor, que entra entre a medula e no coração. Pai querido, venha, meu Pai, nesta noite, Senhor, trazer a Sua verdadeira palavra. Uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. O interessante é que Elias, ele perguntou a todo o povo: por que vocês estão com os dois pensamentos? Se adora a Deus ou se adora Baal? Essa história vem narrar que o povo de Israel, eles estavam em idolatria, esquecendo a prática da palavra de Deus e vivendo a prática da idolatria. Eles serviam a Baal. E nós todos aqui conhecem essa passagem. Quando Jezabel, ela entra em cena. Mas lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, olha como tudo começou. Vem dizer assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Eleade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem e te sustente. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne de noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha como Deus, ele pensa em tudo. Ele usou o profeta para falar com o rei Acabe: não haverá mais chuva e nem orvalho nesta terra. E aconteceu. O Senhor, ele pensou em Elias, falou: sai daí, vai para o ribeiro. De lá eu vou ordenar os corvos que te alimentem, e você vai beber da água do ribeiro. Só que o rio secou, porque não havia chuva. Por isso que eu falo que Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que pensa em tudo antes de acontecer. No verso 8, depois é só vocês lerem em casa, que é grande.
Fala sobre a viúva de Serepta. Ele chegou, Deus mandou ele ir lá para essa cidade, que existia uma mulher que ia alimentar ele. Depois que o ribeiro secou. Olha como Deus pensa em tudo. E esse homem foi a Serepta, viu a mulher e falou para a mulher: olha só, me dê de comer. Só que aquela mulher só tinha uma botija de azeite e um pouco de farinha. Mas ele chegou para ela: não, faça primeiro para mim e depois para você. Mas antes ela falou assim: mas Senhor, viva o Senhor teu Deus. Eu só tenho que fazer para mim e para o meu filho, e no dia seguinte morreremos. De quê? De fome. E ela ouviu a palavra daquele homem de Deus. Ela fez um bolo e deu a ele. E ele fala bem claro assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, no 14, versos 14. Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ele, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele, na sua casa, por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aquela mulher necessitava também de um milagre. E Elias necessitava ser alimentado. Olha como Deus, ele pensa em todos os detalhes. Ele foi àquela cidade, se alimentou, mas também alimentou aquela mulher. O Senhor, ele enviou Elias para alimentar aquela mulher. Ela ouviu a palavra de Elias. Ela entendeu o que era necessário fazer. E ela fez. Mas não fica por aí não. Porque lá na frente você vai ler o versículo todo, você vai ver que Elias, ele ressuscitou o filho daquela mulher. Meu amado, Deus pensa em tudo. Era um profeta temente a Deus, Elias, fazia a obra de Deus. Portanto, nós vamos ver lá na frente que ele enfrentou profetas. Amém? Ele enfrentou profetas e não temeu. E diz assim, todo mundo conhece essa passagem sobre os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. E nós sabemos que naquele momento, diz assim, ó, 1 Reis 18, o versículo 25 diz assim: e diz Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós bezerros, e preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo, não coloque fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz e nem quem respondesse. E saltava sobre o altar que tinha feito. Sucedeu que o meio-dia eles zombava dele, dizendo: clama mais alto, em voz mais alta, porque ele é um Deus que pode estar falando, ou que tem algumas coisas a fazer, ou que atente algumas viagens porventura, ou dorme e despertará. E eles clamaram grandes vozes e retalhavam suas faces com lancetas, conforme os seus costumes, até derramar o sangue sobre si. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram, e eles, até que a oferta de manjares se oferecesse,
porém não ouvia voz e nem resposta e nem intenção alguma. Então Elias disse: todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que estava quebrado? O altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: a Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar e o nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enche de água o cântaro e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu que depois de oferecer a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste-se que hoje tu és o Deus de Israel, que o teu servo, e conforme a tua palavra diz, e fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus, e tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu também a água que estava ao rio. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele fez conforme o Senhor ordenou a ele fazer. Engraçado que no holocausto tinha água. Nós sabemos que é difícil pegar fogo, nem que você risque com fósforo e jogue, não pega. Estava tudo encharcado de água. Mas no momento da oração ele não precisou ficar orando 1 hora, 40 minutos. Foi algo simples e pequeno. E o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, as 12 pedras e a água e o pó. Que Deus é esse? Elias viu isso tudo. Vocês vão entender onde eu vou chegar, onde essa palavra vai nos levar. Elias vendo isso tudo, desde o início, quando ele falou, ordenou, e não houve chuva na terra. Quando Deus levou ele até o ribeiro, alimentou ele viu os milagres de Deus, ele ouviu a voz de Deus. No momento aqui, ele enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Eram muitos homens que comiam na mesa de Jezabel. Era para ele estar temeroso por causa daqueles profetas, mas ele não temeu. Pastor, ele enfrentou todos? Enfrentou. Portanto, quem desceu o fogo do céu foi o Senhor. O fogo do Senhor queimou todo o holocausto, mostrando para o povo quem era ele. E no 40 vai dizer assim: e Elias disseram: lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias fez descer o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído de uma grande abundância de chuva. Então Acabe subiu, comeu e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinou para a terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E nós sabemos que veio uma grande bonança. Mas pastor, o desfecho disso tudo, pastor,
Vou te mostrar. Vou te mostrar. Ele fala assim: ele vai falar assim: diz assim, 1 Reis 18, versículo 1 vai falar assim: sucedeu, pois depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, terceiro ano: mostre-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E no ano, dizendo que vai mostrar a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi ali mostrar-se a Acabe, conforme era extrema em Samaria. Aqui a gente fala, aqui ele fala sobre a chuva. Aqui pulou aqui, perdão. É, 1 Reis 19, versículo 4. Minto, versículo 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: assim que me façam os deuses e outros tantos, se der certo, amanhã, estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que, vendo ele, levantou-se para escapar com vida, e se foi no meio de Berseba e de Judá, e deixou ali o seu moço. 4. Ele foi ao deserto, caminhou um dia e veio, assentou-se debaixo de um zinco e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós entendemos que ele recebeu uma ameaça. A ameaça qual de uma mulher que falou assim: do mesmo jeito que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. Muitos hoje em dia falam que Jezabel, a espírito de Jezabel, aquela mulher está se ensinando para o meu marido, é espírito de Jezabel. Gente, espírito de Jezabel é um espírito intimidador, porque nós vemos na palavra que essa mulher intimidou Elias. Elias fugiu com medo, mas ele não enfrentou 450 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, mas ele temeu pela sua vida por causa de uma mulher. Hoje em nossas vidas, muitas das vezes nós pensamos assim. Nós vemos os milagres de Deus, nós vemos o que Deus faz em nossas vidas, mas nós tememos quando se levanta um demônio, algo para nos paralisar, porque naquele momento Jezabel paralisou Elias com ameaça. Ela não foi até ele, ela mandou só um mensageiro. Está vendo o que você fez com eles? Vou fazer com você. Então ele temeu. E lá na frente nós vemos que ele se escondeu em cavernas, teve terremoto e ele não viu Deus ali. Ele viu ventos, mas Deus também não estava ali. E Deus ainda pergunta para ele: por que você está aí dentro? Resumindo, por que você está temendo esta mulher? Por que você está aí dentro dessa caverna escondido por causa de uma afronta? Se você foi afrontado por vários profetas de Baal, muitas das vezes está alojado em nossas vidas esse espírito de intimidar a gente, e paralisa o nosso ministério, paralisa a nossa vida. A igreja fica paralisada por causa desse demônio, esse espírito, como fez com Elias. Meu amado, tem casca de demônio, só jejum e oração. Até quando esse demônio, essa Jezabel vai continuar operando em tua vida?
Até quando esse espírito vai te paralisar? Você dá um passo para frente e você vê ela, você dá 2 para trás. E o teu ministério fica para trás. Você não consegue prosperar no teu ministério não cresce. Você sabe o porquê Deus te chamou, mas esse espírito paralisa você, porque paralisou Elias. O que Elias fez? Fugiu. Mas no início ele orou e a chuva não caiu. Ele fez o azeite da botija e a farinha não faltar. Ele pediu a Deus para pôr o espírito do menino de volta. Ele colocou um altar, ainda foi usado, jogou água no altar. Sabia que Deus ia o quê? Responder. Diante de todo o povo de Israel, daqueles profetas que estavam ali, ele não temeu. Mas na hora que ele recebeu uma afronta da esposa do rei, Acabe, ele temeu. Mas também não temeu do rei. Quando chegou para o rei, falou assim, não vai chover. E ele estava diante do rei. Não vai chover. Mas o espírito que estava em Jezabel intimidou ele. Ele teve que fazer o quê? Pegou suas trouxas rapidinho e saiu voado. Vazou para o deserto. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele enfrentou o deserto de noite e de dia. O deserto de dia é um calor dos infernos. E de noite é um frio de bater queixo. Ele preferiu enfrentar o deserto do que enfrentar a circunstância, a afronta, o problema que estava diante dele. Ele achou melhor fugir. E eu pergunto nesta noite, até quando a igreja vai fugir? Até quando a igreja vai fugir dessa afronta? Até quando a igreja vai retroceder? Até quando essa circunstância vai te paralisar? O Senhor hoje está te chamando para um compromisso. Ele colocou um ministério em tuas mãos. Seja para pregar a palavra, seja para tocar, seja para qualquer coisa, Ele colocou na tua mão. E você está sendo como Elias, fraco, mesmo vendo os sinais de Deus. A gente fecha os olhos, porque quando a gente se depara com um problema, a nossa carne grita e a gente quer escapar. A nossa vida vale mais. E não é bem assim. Ontem, foi essa semana, quem lembra daquele pessoal do cristão lá do Egito que foi morto pelo Estado Islâmico? Não lembro a idade que fez agora, desde essa época. Foram mortos. Existia cristão ali no meio. E existia pessoas que não eram, tá? Mas ouviu falar do Senhor. Mas não negaram o Senhor. Mesmo sabendo que iam morrer naquele momento. Mesmo sabendo que iam perder a sua vida. Mas Elias, quando olhou, viu o problema, temeu com a sua vida. O que fez? Saiu voado. Correu. Fraquejou, foi fraco, temeu com sua própria vida. Meu amado, até quando nós vamos fugir do Deus desse século? Até quando nós vamos fugir do nosso chamado? Até quando nós vamos fugir das circunstâncias? Aquilo tudo que a gente olha e fala, não vai dar. A gente é o primeiro para profetizar, não vai dar, não vai acontecer.
eu não consigo, você consegue. Você consegue. Existem muitos pastores que só falam coisas boas dos profetas, mas também tem que falar as coisas, o fracasso dos profetas. O que aconteceu, onde eles fraquejaram. Só falam das coisas boas, eles venceram, que ele fazia realmente. A chuva não caiu, ele foi alimentado pelos corvos, o azeite da viúva não faltou, fez um milagre naquele momento da criança, do filho da viúva, o Espírito voltou para ele, e outros mais. Mas e o fracasso? E a derrota? Porque naquele momento, no momento que ele foi apontado, ele fugiu, ele temeu. Meu amado, até quando nós vamos ficar assim? Os dias estão sendo abreviados. Você já percebeu que a semana passa rápido? Os dias estão passando rápido. É a palavra se cumprindo. E os sinais estão aí. O que é necessário? O que precisa então? O Senhor enviar fogo do céu, começar a queimar tudo? Meu amado, nós estamos vendo até o firmamento, a natureza está anunciando a volta do Senhor. No momento o céu está limpo, daqui a pouco vem uma chuvada de alagar tudo, é queimada, começa a pegar fogo, começa o fogo a se alastrar, a natureza já está cansada, a natureza está anunciando, o mestre está chegando, ele está voltando, olha os sinais acontecendo, e nós somos o profeta dessa geração. Os profetas passaram, ficou para trás. Deus te levantou para um propósito, ao qual não estamos fazendo. As igrejas do Senhor estão paradas. Sabe, preocupado com o quê? Trend, status, dinheiro, fama. Qual é a igreja mais famosa do que o outro? Eu vou levar pessoas de alto escalão dentro da igreja. Enche igrejas assim. Mas esquece que Jesus, Ele é humilde. Que Jesus, Ele é aquela pessoa simples. Meu amado, o mesmo Deus que fala nas igrejas grandes, fala nas igrejas pequenas. O mesmo Deus que era o mesmo antes, é o mesmo hoje. E o povo antigamente era mais temeroso, tinha temor a Deus. E hoje nós vivemos um povo que não tem temor ao Senhor. Um povo a qual age com as coisas de Deus no oba-oba. É com aquela música, deixa a vida me levar. E não é bem assim. O Senhor todos os dias está despertando a igreja. Até quando a igreja vai continuar com as escamas nos olhos? Até quando vamos ficar de braços cruzados? Até quando o espírito de Jezabel vai afrontar você e você vai correr, vai fugir do teu chamado, do teu ministério, do que Deus confiou nas suas mãos? E eu vou dizer uma coisa para você: nós vamos ser cobrados de tudo que Deus confiou nas suas mãos. Lembra da parábola dos talentos? Se você está enterrando, você vai ser cobrado. Da mesma forma que vai ser cobrado daqueles que fizeram, que multiplicaram os talentos. Não enterre o seu talento. Não fuja das suas responsabilidades. Porque não foi um homem que te colocou. Foi Deus que te chamou. Você foi chamado desde o ventre da sua mãe. E você foi escolhido
para fazer a vontade dele. Mas nós estamos negligenciando a vontade do Rei. E fugindo diante, quando se coloca diante da gente, esse espírito de intimidação de Jezabel. Essa noite é uma palavra para você entender que existe um espírito intimidando a igreja desse século. Existe um espírito de Jezabel colocando ministério para trás. Não está progredindo, não está indo, não está avançando. Porque existe um demônio chamado Jezabel impedindo você de levar o reino de Deus, de crescer o reino, de levar as boas novas. Não é pregar, não é só do pastor, do diácono, do evangelista, do cooperado, de ninguém. É de todos. É de vocês que estão sentados no banco, é de vocês que estão lá fora. É o nosso dever levar o evangelho. Mas se pergunta para dentro de você, o que nós estamos fazendo? Elias, ele perguntou ao povo. Ele deixou bem claro. Ele perguntou. Reis 18, 21 diz assim. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em dois pensamentos? A Deus ou a Baal? Vamos falar em outras coisas. Enquanto você vai ficar com esse pensamento, é em Deus ou na sua vida? Que a Bíblia fala: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida em amor a mim, achá-la-á. Meu amado, a Deus ou a nossa casa? A Deus ou os desejos do nosso coração? Ah, hoje eu não vou à igreja porque eu não quero, estou cansado. Você está colocando o seu cansaço em primeiro lugar. Você está colocando aquilo, os seus desejos em primeiro lugar, a sua casa em primeiro lugar. Meu amado, em primeiro lugar tem que ser o Senhor. Em primeiro lugar tem que ser a vontade de Deus na sua vida. Porque é muito fácil a gente cantar: seja o centro de tudo. A hipocrisia come solto. O Senhor tem que ser o centro de tudo. Mas o centro de tudo não está sendo o Senhor, está sendo as suas vontades. Mexe com a minha estrutura. Mas se Deus mexer com as suas estruturas, você não vai aguentar. Cantar, falar da boca para fora é fácil. Difícil quando as coisas começam a acontecer. Já parou para pensar se você está preparado para uma perseguição? Como lá no Egito, como lá naqueles países lá fora que os cristãos são mortos, queimados, degolados, espedaçados, mas não negam o Senhor. Naquela época no Coliseu, quando os cristãos eram jogados, os leões vinham e devoraram aquelas pessoas, mas eles não negaram. Vamos colocar que tirar aquele nome dos leões, botar o espírito de Jezabel devorava as carnes, mas eles sabiam para onde eles iam. Existem muitos cristãos hoje que não sabem nem se vai para o céu. Existem muitos cristãos que têm dúvida. Quer ver a primeira dúvida? Quando falar: Jesus tinha que voltar agora. Não, irmão, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Não, voltar agora não, pelo amor de Deus. Tem dúvida. Tem dúvida da sua salvação. Meu amado, nós não podemos ter dúvidas.
Nós temos que abrir mão das nossas vontades. Os dias estão sendo abreviados, a volta do Senhor está muito perto do que nós imaginamos. Imagine que qualquer momento a trombeta irá soar. A qualquer momento o Senhor vai recolher. E eu vou dizer uma coisa para você. Nas escondidas o Senhor está já recolhendo os seus. Mas fulano, rapaz, fulano estava tão saudável e hoje faleceu, que isso? Meu amado, Deus está trabalhando. Não é tadinho não, foi para a glória. Ah, fulano morreu, amém. Os céus estão em festa. O Senhor já está recolhendo os seus. Acabou nesta terra a missão dessa pessoa. Agora o Pai recolheu. Nós não temos que ficar tristes, temos que ficar felizes. Porque ela muitas vezes ela está fazendo o que muitos não estão fazendo. Muitos foram chamados para fazer e não estão fazendo. Meu amado, desperta. Elias naquele momento ele fraquejou, ele saiu, ele fugiu. Diante de um troço tão pequeno, de algo que, uma palavra que foi lançada. Meu amado, Deus ia livrar ele daquela mulher, daquela afronta, daquela ameaça, mas ele decidiu fugir. Ele não decidiu ficar para enfrentar, como ele fez antes. Bateu dúvida no coração de Elias. Bateu medo no coração de Elias. A carne de Elias gritou: eu vou morrer. Muitas das vezes acontece isso dentro de mim e de você. Começa a temer pelas nossas vidas, pela nossa casa. Meu amado, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas o Senhor vai botar no eixo, Ele vai organizar. Minha casa está de pé para o alto, eu só vejo briga, mas eu não deixo de ir. Eu estou lá louvando o Senhor e falando: está tudo bem, Deus vai botar tudo em sua ordem, vai mudar tudo de lugar. Eu creio, é assim que você tem que pensar, é assim que você tem que fazer. Ah, meu marido vive lá na bebedeira. Ah não, mas eu tenho que ficar esperando ele. Não espera, vem para cá, chega aqui, se enche da presença de Deus. Porque quando você chegar na sua casa, você é luz, as trevas têm que bater em retirada. Eu sei, porque eu já ouvi muitos testemunhos assim. Quando você busca o Senhor, as outras coisas o Senhor começa a mudar. Ah, minha filha está buscando, a casa está um rendezvous. É briga de marido com filho, filho com pai, aquela coisa toda. Mas quando você chega aqui, você se derrama aos pés do Senhor. O Senhor te enche de coragem a prosseguir. E quando você chega na tua casa, a paz ela entra. O Espírito Santo entra primeiro e começa a colocar tudo em devida ordem. Mas se você não vem, não vai ficar. Porque você está vazio, você se encheu de briga, você vê aquela brigarada toda dentro de casa, aquilo tudo dentro de casa, você começa a se encher de raiva, e o que acontece? O Espírito Santo não entra. Meu amado, Elias fugiu. Não faça como ele, enfrente o problema, a situação, enfrenta. Mesmo vendo todas as circunstâncias de Deus protegendo ele, Deus é Deus da provisão, provindo todas as coisas. Mesmo assim,
Ele não olhou para o Senhor, ele olhou para o problema. Não olha para o problema nesta noite, olha para a solução que é Cristo, olha para a solução que é Deus. O povo de Israel ia na batalha e perdia a batalha. Por quê? Deus perdia a batalha? Não. O povo de Israel ia para os seus próprios braços. Quando ele ia para os seus próprios braços, eles perdiam a guerra. O povo estava em fidelidade com o Senhor, ele ia para a batalha, o povo perdia. Mas quando o povo estava certinho com Deus, o povo ganhava. O povo vencia. Quando a arca ela ia na frente, que representava a presença de Deus, o povo ganhava. A vitória era garantida. Mas quando o povo ia em pecado, o povo perdia a batalha. Mas e Deus? Não tinha nada a ver com isso. Ele nunca perdeu sequer uma batalha. E nós servimos a esse Deus que nunca perdeu uma batalha. Mas pastor, já perdi várias batalhas porque você tentou lutar com suas próprias mãos. A batalha não era sua, a guerra não era sua. Você tomou essa guerra para dentro de você e foi lutar. Só que o nosso problema é o seguinte, a gente acha que está forte. Não, estou vindo à igreja, comecei agora, voltei de novo, estou vindo firme, tal. Aí chega um irmão com uma batalha, você quer abraçar a batalha do irmão. Meu amado, tem batalha que não é para você abraçar, não é sua. Você pode orar pela pessoa, mas você não pode pegar essa batalha para você. Eu vou dizer outra coisa. Às vezes é Deus tratando a pessoa. Aí você começa a orar. Meu amado, você também vai passar pelo vento. Pede direção a Deus. Senhor, eu quero olhar para o fulano que está passando por um problema. Mas o Senhor está no negócio? É o Senhor tratando? O Senhor vai testificar. Se não for Ele, você vai orar. E as coisas vão acontecer. Mas se for Ele tratando, você vai passar no vento, tá? Existe batalha que não é pra gente lutar. Lembre-se disso. A gente entra no vento porque a gente acha que é super-herói. Mas Elias fugiu. Meu amado, faça diferente. Nessa noite, se coloque de pé. Esse Deus, Ele está presente na sua casa, no seu trabalho, no teu banheiro, no teu quarto. Você precisa chamar Ele para perto. Convida. O diabo ele é aquele sujo que ele arromba, entra e começa a sujar tudo. O Senhor ele é educado, ele faz assim, ó. Ele bate. Permita Ele entrar na tua casa, na sua família, lá no seu quintal. Às vezes é briga de irmão contra irmão, familiar. Já chega já na sua casa, abre o portão e fala: Senhor, eu te convido, entra aqui, tira tudo que não provém de ti, tira. Eu ouvi hoje uma palavra que eu não posso fugir dos problemas. E eu tenho que convidar o Senhor a entrar. Eu tenho que confiar no Senhor. Então entra. Faça o teu querer. Faça a tua morada aqui no meu quintal. Faça a tua morada na casa da minha irmã. Faça a morada na casa do meu irmão. Faça a morada no meu filho, na minha filha. Faça a morada aqui. Eu quero que o Senhor entre e faça morada. Porque se o Senhor não está, quem vai estar? Eu lembro que quando eu voltei, caminho do Senhor, foi até numa igreja aqui perto. Eu falei: Senhor, eu me afastei dos teus caminhos e o teu altar está quebrado. Eu peço, Senhor, que nesta noite limpa o altar, transforma o altar, limpa tudo. E no momento que eu estava de olho fechado orando,
Parece que eu fui para dentro de mim mesmo. Eu via paredes pretas de fumaça, um altar todo capenga, caído, quebrado, um monte de cinzas. E eu vi um homem de branco com os esfregões limpando. Cada vez mais que ele passava, ele descia, as paredes começavam a embranquecer, ficar tudo branco. Ele chegou no altar, começou a consertar o altar. O que eu entendi naquele momento? Que o que eu pedi, o Senhor estava fazendo. E eu chorava muito, porque eu vi que o Senhor ainda me ouvia. Muitas vezes fala assim, eu não sou digno, eu não consigo, eu não posso. Mas o Senhor me ouviu e fez conforme eu tinha pedido a Ele, o meu interior. Eu falei assim, Senhor, obrigado. Porque eu sei que eu vou sair daqui transformado. E esse altar, Senhor, eu tenho certeza que essa chama não se apagará. E desde esse dia eu estou aí até hoje. Meu amado, você que está fraco, pede para o Senhor hoje, nesta noite, te fortalecer. Colocar o desejo de adorar. Colocar o desejo de servir. O desejo de colocar Ele em primeiro de tudo na sua vida. Tudo tem que ser pela permissão dEle. O meu patrão, ele sempre chega na reunião lá e fala: o Senhor, Ele é o Deus dessa empresa. Ele que rege essa empresa. Eu coloco essa empresa sempre nas mãos dEle. Foi uma promessa dEle na minha vida. Então, quem rege é Ele. E vou dizer uma coisa para você. Rapaz, é uma empresa pequena, mas meu Deus. Os funcionários podem até fraquejar, mas nada sai do controle de Deus. Tudo acontece. Ele fala, nós vamos atingir tal meta, porque Deus está no negócio e a meta é alcançada. Sabe por quê? Porque Ele colocou Deus na frente da batalha. E olha que lá não tem só cristão, tem espíritos. Tem pessoas que andam em outros deuses. Mas mesmo assim, a empresa floresce, prospera. Aprenda uma coisa, coloca Deus sempre na frente dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos. E eu tenho certeza que Ele vai realizar. E você vai prosperar. Sua vida financeira, sua vida espiritual, na sua família, o Senhor vai prosperar. Amém? Feche seus olhos. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós precisamos entender, meu Pai, que não é nas forças dos nossos próprios braços, mas sim quando nós colocamos o Senhor de frente da batalha. Pai querido, quando nós colocamos o Senhor de frente de batalha, é para ganhar. Pai, que nessa noite o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito. Pai querido, muitos, meu Pai, amanhã vai para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu curso, ou na sua casa. Pai, seja com teus filhos. Tira, meu Pai, nesse momento todo espírito de Isabel, todo espírito, meu Pai, que está intimidando os seus filhos, meu Pai, de estar na tua presença, intimidando os seus filhos de prosseguir, Senhor, o Evangelho, levar as boas novas, meu Pai. Aquele espírito, meu Pai, que está paralisando eles da tua presença, ouvir a tua casa, colocando, meu Deus, ó Pai querido, os seus afazeres, a sua vida, meu Pai pessoal, em primeiro lugar, e esquecendo a sua vida com Deus. Ah, Senhor, nos colocamos na brecha, e quando nós nos colocamos na brecha, Senhor, as coisas começam a fluir. Claro que vai haver tempestades, vendavais, terremoto, furacão, mas quando nós estamos alicerçados na rocha, quando nós se colocamos diante da rocha que é o Senhor, nós firmamos os nossos pés na rocha, pode vir vento, terremoto, furacão, tsunami,
não vai tirar-nos da tua presença. Que nessa noite, Senhor, muda o nosso coração. Quebra, Senhor, o coração altivez, um coração murmurento, um coração que é só eu. Depois, Deus, depois do que sobrar de tempo, o Senhor. Porque na verdade o primeiro tem que ser o Senhor. Porque, meu Pai, nós sabemos que a tua presença vale mais. É melhor um dia, viver um dia e morrer depois na tua presença, do que viver 1000 anos sem o Senhor. Pai querido, é muito ruim viver sem a tua presença. É como, meu Pai, uma pessoa cega que não tem direção para onde ir, Senhor. É uma pessoa, meu Pai, que não tem para onde ir, não sabe o caminho, não sabe aonde é o norte nem o sul. Pai querido, que nesta noite, Senhor, o nosso coração venha arder e queimar pela tua presença. A fome, a sede, vem estar constante dentro de nós. Que o teu querer venha ser o primeiro, meu Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite, a cada membro, obreiro, que se colocou na tua disposição de estar aqui te adorando em espírito e em verdade, que está aqui ouvindo a tua palavra, que está aqui sentado, Senhor, ó Pai querido, neste lugar, deixando os seus afazeres, eu te agradeço. Pai querido, então, Senhor, que nesta noite o Senhor venha entrar na batalha dos seus filhos. Rege, Senhor, nesse momento a vida dos seus filhos, o coração. Pai, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre eles. Porque eles abriram mão de estar em casa, assistindo alguma coisa, meu Pai, está no seu sofá, está acomodado na sua casa para estar aqui, prestando louvor, o culto racional a Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir a necessidade e colocar em nosso coração, Senhor, que nós não podemos fugir dos problemas, mas sim enfrentá-los. Porque a Tua palavra diz, até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado mais uma vez. E a Tua palavra diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus? E vou dizer uma coisa, já falei isso aqui antes, e estavam conversando, o fogo, a água e a oportunidade. O fogo perguntou para a água, dona Água, por onde você anda? E a dona Água falou, é só cavar aqui um pouquinho que você me encontra. E você, seu fogo, por onde você anda? Eu sou mais fácil do que você, bate 2 pedrinhas, você me encontra. Aí estavam os dois conversando, olhou a oportunidade e falou assim, e você é a oportunidade? Eu passo. Meu amado, até quando nós vamos abrir mão da oportunidade do Senhor? Será que ela vai voltar? Será que a gente vai encontrar ela de novo? Vocês estão aqui na casa do Senhor hoje. É uma oportunidade que Deus deu a você de se levantar, se erguer diante do Senhor e falar, Senhor, conta comigo. Conta comigo, eu estou aqui. Eu vou fazer a tua vontade, o que o Senhor confiou em minhas mãos. Eu vou fazer. Faz isso hoje. Coloca um conserto na sua vida, no seu interior, na sua mente, uma mudança de mente. Você precisa mudar a sua mente. Faça isso nessa noite. Você tem a oportunidade nesta noite de mudar você e outras vidas que estão perto de você. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus.